Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de julho de 2015, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.458. Ele tem 6 páginas, 47 elogias e 25 máximos. O tema, intercomunicação sincera, foi elaborado segundo a especialidade autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Malu Balona. A Malu Balona, ela é reeducadora autodidata, brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, que foi publicado em 1998, e Autocura através da Reconciliação, publicado em 2003, e é tenepsista desde janeiro de 1995. A intercomunicação sincera é o ato ou efeito de aconsim intermissivista parapsíquica autolúcida, considerando o paradireito e os limites da interassistência, estabelecer relações interconscienciais multidimensionais com a máxima transparência cosmoética possível na diuturnidade. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da intercomunicação cosmoética tarística, a autopensenização esclarecedora, a autopensenidade da intercomunicação inclusiva, a autopensenização na condição de paracomunicação silenciosa, os para-ruídos da patopensenidade e a retilinearidade autopensênica. Na fatologia, a afinidade interconsciencial favorecendo a comunicação, a magnitude assistencial intercomunicativa, a linguagem ideal da intercomunicação desassediadora, a soltura intercomunicativa íncita e natural, a harmonia vocabular. Os problemas decorrentes da falta de comunicação, os mal-entendidos intercomunicativos naturais, a intercomunicação confusa, a intercomunicação frustrada. O nível intercomunicativo revelando o nível de autoconsciencialidade, a condição da consciência verbetógrafa para a cobaia autolúcida, a autoimperturbabilidade defensiva cosmoética, no autoenfrentamento das más interpretações inevitáveis ao exercício tarístico da parapedagogiologia veterana. A gente chama atenção que a fatologia tem 30 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente só deu uma pincelada em alguns itens, né, o que merece aí uma atenção maior. Na parafatologia, a comunicação interdimensional, a paradidática preenchendo lacunas e encurtando distâncias interconscienciais, o desempenho comunicativo antiestressante negativo seriexologicamente desenvolvido, a paradidática inata, a comunicação parapsíquica não verbal, a parapedagogiologia espontânea no trato com a problemática evolutiva, as doações de neuroectoplasma para remissão de bloqueios corticais dificultadores da TARES, o sistema de paracomunicação com a Equipex, o fluxo intercomunicativo inteligente, a auto- e heterossinceridade estarrecedora da autoexemplologia tarística, o entrelinhamento comunicativo parapsíquico exigindo intercompreensão sofisticada, o autodesassombro intercomunicativo, a omnicomunicação das consciências livres. A gente também chama atenção que a parafatologia tem 22 linhas, o que também constitui outro máximo para o verbete, e que a gente também só deu uma pincelada. A gente convida todos para lerem aí a fatologia, a parafatologia com maior acuidade. O detalhismo também a gente chama atenção que tem 14 máximos. Isso era um padrão de excelência aí que o professor Valdo sempre destacava no sentido de detalhamento do tema. Na remissiologia, nós destacamos autoabertismo neopensênico, autoconsciência verbal, biparacerebralidade,
sinceridade evolutiva e telepatia permanente. No afã de interagir cosmoeticamente, a consciência intermissivista assistencial autolúcida prioriza a intercomunicação sincera em todos os contatos rumo ao estágio da libertação autoevolutiva. Você já descobriu as vantagens da intercomunicação sincera nos contatos interdimensionais? Pretende comunicar as autoexperiências interconscienciais em palestras, artigos, verbetes e livros? Na bibliografia específica, a autora contribui com 11 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens de mega-análise, né? Ela é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Intenção, relações, psicofonia, linguagem, polivalência, conviviarium, espontaneidade, ortopensenidade, intraconsciencialidade, autoqualificação, infocomunicação, autopoliglotismo, comunicabilidade, autoparapsiquismo, biparacerebralidade, autoimperturbabilidade, autoevoluciologia, cosmovisiologia, epicentrologia e sincronologia. A pergunta clássica, né, é o que levou você a fazer esse verbete e os bastidores do verbete, né? Como é que foi elaborar o verbete, enfim, a gente aí. Boa tarde a todos. É de praxe o registro aqui dos agradecimentos a todos, presenças físicas, presenças extrafísicas, presenças online, a intermediação da professora Rosa. E eu sabia que quando essa pergunta é feita, nos obriga a uma pequena retrospectiva. E esses dias eu tive justamente pensando a respeito disso. Desde que nós ouvimos falar do Passes para o Escuro, isso me chamou muito a atenção. Quando eu cheguei à Projeciologia, em 1986, no lançamento do tratado Projeciologia. É um dos temas que mais me chamaram a atenção, Passes para o Escuro. E quando nós fundamos a primeira escola conscienciológica, da qual fiz parte, sempre foi uma ideia de entender esses passes para o escuro, a questão da interassistência, chamava muito a atenção. E o professor, então, criou a nova nomenclatura, a tarefa energética pessoal. Então, nesse período de fundação da primeira escola até 1994, eu tinha o hábito de, todo mês de janeiro, me sentar com o professor Valdo à frente e perguntar: Valdo, o que eu deveria trabalhar mais esse ano para chegar a praticar a TENEPS? E eu fazia o que ele me dava como orientações, eu pegava as sínteses das orientações e escrevia em todas as páginas da minha agenda. Todas. Do 1º de janeiro até o 31 de dezembro. Em todas as páginas, no alto, meu dia começava com as orientações. Uma delas chamava-se Intercomunicação Sincera. Então, ela está nas minhas agendas. Eu tenho minhas agendas desde 1983. E essas agendas que aparecem lá com essa ideia de 93 a 94, e em 94, professor, eu estava em Buenos Aires, coordenando o nosso trabalho lá, de divulgação das ciências, e o professor me disse: Malu, agora está na hora de você começar a TENEPS. Então, aqueles escritos, aparentemente só de repetição nas minhas agendas, de ser a primeira coisa que eu lia, não é que eu tenha adquirido aquelas qualidades por osmose, mas ajudou muito todos os dias criar a forma holopensênica adequada dos aspectos que eu precisava melhorar ou qualificar para chegar a fazer a TENEPS, porque a TENEPS é uma intercomunicação sincera, multidimensional. Então, tem toda uma lógica. As outras orientações que ele me deu também são verbetes hoje. Eu transformei cada uma delas num verbete. Então, eu vejo assim, essa exaustividade, essa obstinação, essa vontade de acertar, ela fica maior do que os trafares. A vontade de acertar, ela acaba minimizando muito os trafares.
porque você está ali obstinadamente trabalhando naquela direção. Não acerta todas, mas faz força. Então, esse é o motivo, eu achei interessante contar, porque já faz algum tempo que isso aconteceu, e a gente está aqui hoje trazendo uma das orientações básicas para a TENEPS, ainda mais hoje aí no nascimento de uma nova IC com essa finalidade, né? A TENEPS, a IC da TENEPS, Tenepsologia. Temos também uma dinâmica com essa temática criada recente, agora no mês de março também, de 2015. Então, cabe bem essa lembrança para ajudar aí os tertulianos e teletertulianos interessados. Malu, as perguntas aqui, ó, nós temos 5 perguntas sobre a estrangeirismologia. Eu estou quase pedindo você para falar todas. Detalhar, né? Então eu vou detalhar já aqui. São todas elas. E aí tem o primeiro verbetógrafo aqui, que faz alguns comentários, aí eu vou fazendo à medida que for. Tá bem. Mas são todos praticamente. Ok. A performance intercomunicativa tarística em permanente aperfeiçoamento. Essa é óbvia, é o desempenho, né? Performance significa o seu desempenho. A descoberta do incroyable mais vrai. Esse até era o nome de um programa de televisão na França. Incrível, mas é verdade. Na comunicação você vê coisas incríveis e verdadeiras, tanto na pessoa que não se dá, como diz uma amiga, que não tem senso de noção, aquela pessoa que fala qualquer coisa que vem na cabeça. Muita gente confunde sinceridade com falta de educação, né? Isso é muito comum. Então, a gente aqui, quando está falando de sinceridade, franqueza, nós estamos falando da adequação. A sinceridade, ela exige adequação, coragem. E a gente vê que nós descobrimos coisas incríveis, principalmente quando a gente fala outros idiomas, você vê besteiras escritas em várias línguas, é muito interessante. O misunderstanding, inevitável devido ao gap cosmoético, é um mal-entendido. É inevitável, mesmo quando você, por exemplo, você escreve um livro, para você aquele parágrafo está claríssimo. Então um revisor fala, mas o que você quis dizer com isso? Você fala, gente, então eu não falei o que eu queria. Pelo menos não atendeu a esse leitor. E como que você gostaria que isso fosse dito? Por isso que os meus livros, antes de serem papel e letra escrita, eles foram cursos. Eu dei 9 anos do curso Síndrome do Estrangeiro e dei 8 anos do curso Autocura através da Reconciliação. E tudo que eu faço primeiro é curso, primeiro é palestra. Por quê? Você quer ouvir as multiformas do entendimento da comunicação, porque na conscienciologia, o assistido é o alvo, o leitor é o alvo. Então, você é muito mais importante, menos importante do que o seu interlocutor. Porque se ele não entendeu, não adiantou nada a sua sapiência, se é que existe em algum momento. Então, fica aqui a comunicação. A diferença entre ouir, écouter, entendre e comprendre. Tem um autor francês, o nome dele é Pierre Schaeffer. Estou pronunciando Schaeffer, embora seja de origem alemã, provavelmente, mas é Schaeffer. Ele é um experiente musicólogo, também filósofo, escritor, considerado gênio. E ele diferenciou essas 4 formas de ouvir, écouter, entendre, ouvir. Ele diz, compreender são sinais. Você compreende aquilo que está sendo falado porque você pratica o mesmo tipo de sinal da pessoa, você fala o mesmo idioma. O écouter, a pessoa está à minha frente, eu escuto o que ela está me dizendo, eu acho que está bem, então eu écoutei. Você tem o entendre, já é outra coisa, é uma outra condição. Nem tudo que a pessoa, você falou e ela ouviu, ela entendeu. Ela pode ser ela tem outro idioma, tem um outro jargão. Quantas pessoas dizem que a conscienciologia tem um jargão muito complexo, tem muito neologismo, e ela então não entende no primeiro momento. Ela, embora saiba que a gente está falando português, ela não entende. E ouvir é muito mais, é dar atenção. Quando a gente fala ouvir, você está realmente dando atenção ao seu interlocutor. Então, esse autor, ele desenvolveu uma teoria do som e da comunicação. É interessante a gente ver por que tem essas formas diferentes. Ouvir, escutar, entender, compreender. O princípio coincidência opositório é o nome de um verbete. Mesmo naquela pessoa que está diante de você, com a qual aparentemente você não consegue se comunicar e se entender bem, ou não tem um bom relacionamento, é possível encontrar o ponto em comum
de coincidência, ou seja, vocês têm algo em comum. No meu livro Autocura através da Reconciliação, eu coloquei a técnica da interseção. Quer dizer, você achar o ponto no qual as linhas se cruzam. E dali você desenvolveu o entendimento. Não adianta desenvolver o desentendimento a partir do que não está se entendendo mutuamente. Se eu não compreendo seu ponto de vista, você não compreende o meu, não é um bom terreno para começar a reconciliação. Você tem que começar de um ponto comum. Aqui também nós vamos em frente. O fato de être à l'aise. Être à l'aise é ficar à vontade. Nós estamos conversando aqui, meus colegas estão aqui, franceses, o Oswaldo Vernet e a Miriam Leite, ex-franceses, atuais brasileiros, e nós estávamos conversando e eu conversei com o Oswaldo. Eu me sinto à vontade aqui no tertuliário para defender um verbete como se fosse a minha casa. Eu sempre achei que a sala de aula era a minha casa e que o mundo é uma sala de aula. Então a gente tem que estar à vontade, à l'aise, dentro desse processo. A questão da compulsória, do conviviarium universalis. Nós fomos postos num processo evolutivo em grupo. Não tem jeito da pessoa se isolar nesse contexto. Então, é um conviviarium universal. E o contato interassistencial com a Communex Impatium. Eu sei pouco sobre a Communex Impatium, acho que a maioria de nós sabe pouco sobre ela, mas é uma Communex extrafísica criada na base da empatia, da comunicação, do processo de entendimento profundo, a empatia. Por exemplo, o psicopata, ele tem uma ausência absoluta de empatia. Ele não se toca pelo sofrimento que ele causa. Então, ele é um doente, é uma consciência doente. A empatia é o primeiro sinal de saúde que uma pessoa pode manifestar. Quer dizer, a assistência, no caso, ela é inata na pessoa. Ela vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. A ausência de empatia é a loucura, a demência, a patologia. Agora, essa Communex fica na Europa? Eu não sei, Rosa, detalhes disso. A que fica sobre os domínios da França é aquela Jardins da Luz Perpétua, Les Jardins de la Lumière Éternelle. Essa aqui a gente não eu tenho a impressão que nós não estamos assim com muita intimidade, né? Você entendeu? Não há ainda muita intimidade, mas o objetivo é chegar lá. A assistência pode nos levar mais rápido para essa comunicação. Acho que falei de todos, né? Falei. Falou. Agora a gente vai entrar na megapensenologia. Página 7, segunda linha, intenção é comunicação. Poderia aprofundar? Desculpa, pode. Na megapensenologia, página 7, segunda linha, intenção é comunicação. Sim. Ele pede para aprofundar. Tem um pensador da Renascença chamado Nicolau de Cusa. Nicolas de Cusa. Ele tem um pensene, um trivocabular que é pensar é julgar. Então é bem claro, toda pessoa que pensa, julga, avalia. Então a intencionalidade da pessoa pode não aparecer nas palavras, mas ela está clara na primeira unidade de comunicação, que é o pen do pensene. Aquilo ali está claro. É com aquela energia que a pessoa vai desenvolver o processo dela. Então, se a intenção está distorcida, dissonante, é um acorde quebrado, ela vai ter os resultados compatíveis. Então, pensar é comunicar-se e intenção é comunicação. Em fatologia, página 7, primeira linha, poderia falar sobre a afinidade interconsciencial favorecendo a comunicação? Quem dera tudo fosse assim, né? Seria uma coisa muito boa. Mas na Communex Impatium, eu suponho que seja assim. Na verdade, né? Se pronuncia Impatium, né? Porque é Impatium. Impatium. Então, eu vejo que deve ser assim. Mas aqui a gente faz uma força danada, né, Rosa? Com certeza. Mas fala grego a maior parte do tempo. Pensa grego. Então, veja só. A afinidade interconsciencial, ela favorece a comunicação. É quando a gente diz, esse amigo, essa amiga, essa pessoa, eu me comunico sem palavras, ela sabe tudo que eu estou pensando. Então, quando existe, o nome disso é amizade raríssima, identidade paracerebral. Então, pensou um, o outro já está entendendo. Em compensação, em outros casos, a gente tropeça em 1000 óbices e dificuldades e obstáculos, parece uma corrida de obstáculos para você se comunicar com a outra pessoa. A afetividade, a afinidade facilita.
Em Fatologia, página 8, segunda linha, a intercomunicação amorosa. Como funciona essa intercomunicação e quais os seus benefícios? Os benefícios todos. Qual que é a relação sua com o seu amparador? Como é que se comunica o amparador com o amparando numa TENEPS? É uma comunicação amorosa. Existe em francês uma expressão que é também clássica, amitié amoureuse, amizade amorosa. Naquele verbete do professor Valdo, que se chama Achates, como é que é? É um nome... Fio dos Achates. Fio dos Achates. Ele fala na amitié amoureuse. Eu sempre fui muito inculcada com essa expressão, porque nós, aqui na vida humana, nós chamamos de amor a atração sexual. Chamamos de que amigo e amores são coisas separadas. Você não pode ter amizade amorosa com o amigo, porque o amigo é o amigo, o amoroso é o amoroso. Não tem nada disso. A afinidade afetiva, a identidade afetiva, toda ela é amorosa. Então, quando se fala uma pessoa amorosa, é uma pessoa que passa a afetividade. Independe de quem esteja na frente. E muitos pensam também que dupla evolutiva é uma pessoa, dupla evolutiva é uma relação. É bem diferente. Então, dupla evolutiva é uma relação e que não é a amizade raríssima, porque já está comprometido numa relação entre duas pessoas. Então, é outra coisa. Então, a amizade amorosa, eu acho que ela exprime bem o que eu quis dizer aqui. É outra coisa, mas pode haver dupla evolutiva é feito de amizade raríssima. Olha, eu não vi essa comunicação do professor Valdo em nenhum momento. Em todas as vezes que ele tocou nesse tema, ele foi muito claro em relação à separação desses dois coisas, por causa do conjunto de interesses. O conjunto de interesses que existe entre duas pessoas que têm um contrato de vida afetiva a dois não permite a liberdade que a amizade amorosa tem. E que pode-se chegar à amizade amorosa através das duplas ao longo do tempo, mas não que a dupla evolutiva seja uma amizade raríssima. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que toda a dupla evolutiva seja uma amizade raríssima, mas pode haver uma dupla evolutiva de amizade raríssima. Do mesmo jeito que pode haver de dois evoluciólogos, só que não interessa muitas vezes para eles fazerem assim, porque para eles escolhem a quem precisa de ajuda, né? Agora, na época que o professor Valdo passou esse conceito, ele foi muito claro em relação a esse conceito, deixando bem diferente por causa justamente da liberdade, e é uma afinidade que independe de gênero, e ela não quer dizer... Se a gente vive com uma amizade raríssima, a gente deixa, às vezes, de ter uma série de experiências de assistência e de condições que a dupla evolutiva implica, né? Ele vê a dupla evolutiva mais como uma questão de ajuda mútua, assistência, à transafetividade. E você, quem dera viver duas pessoas com o mesmo nível de afinidade, elas seriam um casulo e muitas vezes pouco úteis a todo o restante, porque talvez elas se fechassem em copas em torno dessa própria relação. É nesse aspecto que ele trouxe muitas vezes que mesmo as duplas com bastante afinidade ainda são soluções de processos passados para que se construa a outra ponte da mega fraternidade que a amizade raríssima já constitui nesse caso, né? Assim compreendi. Eu pensei enfim. Fatologia, página 8, oitava linha. Os problemas decorrentes da falta de comunicação. Você conhece bastante a respeito da técnica da inversão existencial? Quais são as dicas que daria aos inversores para evitar tais problemas na hora da divulgação da técnica? Às vezes o inversor, pela falta de experiência, eu estava comentando há pouco que a faixa etária das pessoas que me procuravam com síndrome do estrangeiro, quando eu publiquei o meu livro, era na faixa de 30, 40, até 50 anos de idade. Hoje, a síndrome do estrangeiro acomete jovens com 12 anos, 18, 17, 15, que também me procuram com esse objetivo, porque querem discutir o tema. Então, é dentro desse contexto que eu posso dizer isso. Para o jovem, o problema da comunicação do jovem pode ter raízes
na síndrome do estrangeiro, em alguns casos, não posso afirmar que seja em todos, mas é muito comum que haja, porque quanto mais avançado o curso intermissivo, mais o choque dessa dimensão com a PROEX e com o que precisa resolver do passado com a família nuclear é mais delicado. Então, é preciso que ele se fortaleça muito para conseguir comunicar a ideia da inversão sem passar aquela ideia religiosa, de que ele é o jovem, sabe, que não pode fazer nada, que ele não pode casar, ele não pode ter filhos, ele não Malu? pode... Coisa que é coisa de seminário. Malu? Sim. Mas para mim, me parece que seria o contrário. Em relação, quanto mais avançado o curso intermissivo, mais apto a pessoa está em lidar com as dificuldades aqui. Experimente, tenha experiências pessoais. Tá lá. Quanto mais avançado, mais a pessoa chega aqui para resolver pepino, porque senão ela não está. Agora, isso não quer dizer que ela tem uma competência absoluta para tudo e que ela vai encontrar aquela pessoa que ela não vê há milênios na casa dela e que vai ser o papai, e que vai ser a mamãe. E ela vai ter que resolver aquela pendência daquele contexto. Apto? Sim, em informação. O curso intermissivo ele é dado num período que você não tem corpo. Pensa nisso, não vamos criar fantasia, ilusão sobre isso. Vamos ser realistas. Você não tem corpo, você não está junto das suas pendências afetivas. Você não está com seus pepinos do passado para resolver. Na hora que você nasce num ambiente e que tudo é denso, você encontra aquelas pessoas que estão à sua volta, que não compreendem seus anseios, e a pessoa vai se fechando e ela não consegue comunicar aquilo. Nós temos intermissivistas que têm problemas gravíssimos de comunicação. Gravíssimos. Não quer dizer que a pessoa resolveu tudo. Ela pode ser ótima, entender uma ideia profundamente. Na hora que ela ganha um corpo, ganha uma família humana e vem para essa dimensão, é por isso que ela tem síndrome do estrangeiro. Porque ela choca entre a realidade que ela viveu de consciência e o choque, a colisão de paradigmas. Olha lá nos 700 experimentos, o professor Valdo falando disso. A colisão do paradigma entre a grandeza do curso intermissivo, a PROEX e os pepinos para resolver que a pessoa tem aqui. Senão estaria todo mundo dominando, de braçada. A parapedagogia evolutiva, eu acho que é essa. É você justamente vir para essa. cá e daqui dessa repressão, né, que é lidar aqui, com isso tudo. lidar com isso para ir ampliando. Na próxima vez a gente já vai melhorando isso, até que vai limpando, vai né, limpando. Então não pense que a pessoa tem um curso intermissivo avançado, dá a ela uma credencial para ela se sair bem afetivamente de tudo. Ela não vai. Não, tem muitas as vezes é um quebras fracasso total. E há intermissivistas totalmente fracassados. Tem as quebras da vida, né? Quebras da evolução. As quebras, exatamente. As quebras, né? Então há muito caso frustrado. A pessoa teve um curso intermissivo bacana, mas ela veio para cá, ela resolveu fazer a mesma coisa que ela fez na vida anterior. Quem é que pode dizer que não? Então, nós precisamos desconstruir as ilusões. Curso intermissivo não dá credencial para a pessoa ser o sucesso em nada. O sucesso depende dela. Tanto que é tudo, é um jogo que nem os amparadores podem prever, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Não é? E a dissidência? E a mini-dissidência de grandes personalidades, com cursos intermissivos fora de série? O que ela tem é mais aporte do que quem não fez o curso intermissivo, né? O paracérebro é mais trabalhado. Eu já vi o professor falando que está mais vivido. Que tem uma modificação, uma preparação para cerebral para aguentar o tranco. Para aguentar o tranco. Mas chega aqui e pode virar abóbora. Olha nós que outra vez. É assim que funciona, mas nem todo mundo se dá bem. Nem Alô? todo mundo. Alô? Viu, Bruno, você que perguntou Oi. aí da inversão existencial. Exemplo, a parapedagogia, ela é a pedagogia do exemplo. Então, dê um exemplo de jovem bem resolvido, maduro, sociável, positivo, que você comunicará a técnica da inversão existencial com muito mais clareza do que simplesmente tentando passar a informação para outras pessoas, muitas vezes. Oi, eu queria justamente ratificar essa argumentação da professora Malu com minha casuística pessoal, que no meu caso eu vim até os 10 anos de idade em Euforim, pós curso intermissivo mesmo, e com a mudança de cidade para onde iria ter uma série de engajamentos mais sérios, justamente as questões a serem resolvidas, eu passei dos 10 aos 23 anos mais ou menos na síndrome do estrangeiro.
Então, quando ela lançou o livro em 98, eu já me identifiquei que eu estava em plena fase. Daí que vem todo o processo de renovação. Não é mole ser intermissivista, né, amigo? Cá para nós. E você ainda é da geração nova. E eu que peguei aquele intensivão que era dado para a gente vir para cá para fazer o trabalho. Tem aquela especificidade toda, né? Supletivo, né? Faz ali e agora vai que dá. E vai que as coisas vêm. E não é bem assim, vêm todas na sua cara. Não é fácil. Professora Amalo. Sim. Primeiramente, parabéns, obrigado por mais esse esclarecimento. Eu que agradeço. Aproveitando que a gente está na fatologia ainda, você fala aqui da intercomunicação assertiva. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é o limite cosmoético da assertividade, na sua opinião? Que perguntinha boa essa, hein, Oswaldo? Que coisa boa. Então, veja bem, vai experimentando. Eu perguntei ao professor Valdo: professor Valdo, como é que a gente sabe que foi cosmoético na explicação? Ele falou: olha para trás, se ninguém caiu... É uma boa resposta. É uma excelente resposta. É que ele me deu. Você olha para trás, ninguém caiu? Então tá bom. Se cair, alguém volta e conserta o mais depressa possível. Então, essa assertividade, muita gente confunde, né? Porque você vê bem, nós temos filtros fora de série na nossa comunicação. Às vezes a pessoa, naquela hora de comunicar, numa brincadeira, numa forma de passar uma ideia, ela muitas vezes ela dá alfinetadas e passa coisas que não são agradáveis. É preciso ter muito cuidado, porque uma coisa é a irreverência, a outra é a ironia, é uma outra vertente. Querer puxar o tapete do Puxar o tapete e parecer muito à vontade, aí sai aquele palavrão deslocado, aquela coisa assim. Então eu vejo que a comunicação pega a gente de calça curta. Cuidado se a pessoa estiver muito à vontade. Se ela tiver à vontade demais, ela pode ficar folgada. Se ela ficar folgada, ela pode errar a mão. É igual aquele doce, aquela receita, erra a mão. Está muito feliz, cozinhando, tudo, né? Tasca-lhe um sal, tasca-lhe uma pimenta a mais, e aí não pode. Então, a gente tem que estar bem atento com a euforia, né, com a euforia na comunicação. Às vezes você encontra amigos de outras existências, seriex, que você não vê há muito tempo, e isso te cria uma euforia enorme. Atenção, né? Não dá para despejar a conscienciologia em cima da pessoa em 5 minutos. A gente tem que dosar, como diz o professor Valdo. Eu falo sempre no presente, porque ninguém morre, então eu tenho que falar sempre no presente. Ele diz, para não espantar o passarinho. A comunicação, ela é muito séria, porque ela pode realmente criar, ela atrai e ela repulsa, né? A comunicação. A mesma ferramenta. Então, eu vejo assim que a assertividade tem que parpar, né? Obrigado. Obrigada. Tecnologia, página 9, a primeira linha. A técnica da autodidaxia perene. Poderia aprofundar? É tecnologia? Tecnologia, página 9, primeira linha. A autodidaxia perene. Olha, eu vivo essa realidade desde que eu cheguei aqui nessa dimensão. As coisas me interessam, eu tenho interesse por elas, e eu gosto sempre de ler a fonte. Nós também estávamos conversando ontem lá na dinâmica da Tenebres. As pessoas dizem, não sei o tema que eu vou escrever sobre o meu livro e tal. Mas eu gosto muito de tal tema. Gosta? Muito bom. Então, vai derrubar as prateleiras todas das enciclopédias, achar todo mundo que já falou sobre aquilo antes de você. Porque senão você vai marcar toca. Vai estar falando de autoestima, por exemplo, e tem milhares de autores que já abordaram isso. E trazendo coisas muito pertinentes e muito fora de série. A pessoa, então, que não lê, que não referenda o que ela estuda, no que já foi falado no mundo sobre aquilo, ela está perdida. Então, tudo nesse mundo requer um conhecimento prévio. Tem um livro, está lá na epígrafe, bem interessante, que chama A Guardiã de Todas as Coisas. É uma frase de Cícero. A guardiã de todas as coisas, adivinhe quem é? A memória. Então, o mundo tem o privilégio de ter a memória de coisas que aconteceram há milênios e que já estudavam determinadas áreas. Então, a memória é tudo de bom. A holomemória é a biblioteca muito melhor do que a biblioteca de Alexandria, muito melhor do que tudo, porque você foi testemunha ocular, eyewitness de várias civilizações.
Eu também, você. Então, se a gente recupera a memória, você acha tudo. A autodidaxia é paixão pelo saber, mas é uma paixão inteligente, mental somática, infinita. Ela se automotiva por si só, ela te alimenta, ela te espanta, te surpreende. Enfim, quem gosta de estudar, ler, aprender, saber... Eu, quando criança, meu pai me perguntava, o que você quer fazer na vida? Eu falei, eu quero conhecer todas as palavras do mundo. Conhecer todas as palavras do mundo. Então, eu quero conhecer todas as palavras do mundo. Isso chama autodidaxia perene. Eu vou ser assim sempre, porque eu sou assim há milênios e vou continuar sendo, porque eu desenvolvi essa paixão pelo saber, a curiosidade sadia pelo saber. E a gente não se contentar com o que sabe, que na verdade é muito pouco, correr atrás. Isso motiva a sua vida, cria uma outra realidade para você. Professora Arnaldo, parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Aqui na patologia, na página 8, a quinta linha de baixo para cima, você podia falar um pouquinho da condição da consim verbetógrafa para a cobaia autolúcida? Essa é a parte que eu mais gosto. É sentar aqui na cadeira e ter a plateia para a plateia. E você defender seus pontos de vista e reafirmar suas convicções intermissivas, parapsíquicas, autoevolutivas, perante um grupo tão heterogêneo. Porque aqui é uma plateia, aqui é uma consim cobaia completa, porque aqui vem gente do seu passado, detratores, amigos, presenças da sua parelencologia cosmoética pessoal, que vem te testemunhar a presença e te dar suporte. E você vem também os malcontents, os dissidentes, aqueles que vêm para tirar a limpo a situação toda. Então é muito bacana você poder sentar aqui e mais uma vez, perante a multidimensionalidade, na sua intercomunicação sincera, bancar aquilo que você é agora, o que você decidiu ser, o que você escolheu para você. Você ter essa liberdade de expressão. Então é assim, você está sendo para cobaia, e você com isso desenvolve a sua autodefensividade cosmoética. Ficou claro? A verbetógrafa, Interaciologia, página 9. Primeira linha, poderia aprofundar a interação personalidade autotélica, personalidade exotélica? Sim, telos quer dizer meta, objetivo. A pessoa autotélica, ela tem objetivos próprios dentro de si, dentro da sua intraconsciencialidade, de autopesquisa. A personalidade exotélica não é nem esotérica, nem é o outelino troca-letra. É esotélica mesmo. Esotélica significa colocar sempre as metas fora. Então você está sempre vendo, é o loco externo, mesma coisa que o loco externo. Então é a mesma coisa, se você coloca metas fora demais, você perde de vista a autopesquisa. Se coloca as metas intra e não se comunica bem, você corre o risco de um autismo evolutivo. Então tem que saber fazer esse equilíbrio entre as metas íntimas e as metas existenciais. Professora Malo, ainda não li seu livro Síndrome do Estrangeiro, mas ao ver um vídeo sobre o assunto, fiz vários links e um deles foi com a dificuldade que encontro na intercomunicação no âmbito familiar, sendo que o mesmo não ocorre entre amigos e conhecidos. Isso faz com que me sinta bem estranha no grupo. Com frequência falo uma coisa e as pessoas entendem outra totalmente diferente. Opto por deixar passar e sequer percebem que parei o assunto pela metade. A meu ver, isso deixa o relacionamento superficial demais, perdendo-se a possibilidade de trocas e reciclagens. Que técnicas, que técnicas me indicaria para trabalhar nesses resgates de forma mais cosmoética e assistencial possível?
Acho que cabe nesse caso, pelo menos só posso fazer dentro da minha experiência pessoal, que a síndrome do estrangeiro é justamente isso, o gap do curso intermissivo com as pendências evolutivas e o grupo karma familiar imediato ser aquele grupo de resgate que ficou um bom tempo aguardando o seu nível de maturidade um pouquinho melhor para poder resolver. E ao chegar aqui, então, a gente quer passar tudo e se sente incompreendido e reclama e não se sente bem, e a gente começa a esquecer o objetivo da viagem. E o objetivo foi justamente dar um exemplo de mais maturidade para aquelas pessoas. Se você dá o exemplo de maturidade, então, se as pessoas são muito, vamos dizer, superficiais, você dá um exemplo de profundidade. Se as pessoas são muito levianas, frívolas, fúteis, você dá um exemplo de seriedade. Se as pessoas não são assistenciais, você dá um exemplo de compreensão. Principalmente, primeira fila da compreensão são os seus familiares. Se a gente não está entendendo nem as pessoas que estão à nossa volta diretamente por laços genéticos daquele jeito, imagina a gente poder fazer assistência para outras pessoas. Então, o primeiro grupo de entendimento para nós, de compreensão, é o quem está mais próximo. E principalmente se o gap é muito grande. Se o gap é muito grande, isso exige uma comunicação elaborada, sofisticada. Mas tudo isso se encurta pela questão da empatia, pela questão da assistência. Malu? Pois não? E em relação à questão da empatia, por exemplo, eu vejo que, em relação à minha família, por exemplo, mesmo tendo gaps enormes em algumas áreas, eu vejo que em outras áreas, eu que estava, assim, é como se em uma área, se olhando de repente da parte de intelectualidade, eu estou super tranquila em relação à minha família, sabe? Eu tenho exemplos para dar, mas em outras áreas eu tenho aqui a aprender. Então, eu acho que uma família nunca é uma relação unidirecional, uma direção sempre é uma via de mão dupla. Pelo menos no meu caso, eu vivi isso, que eu aprendi muito com algumas habilidades que realmente eu não sabia, assim, eu tinha muita dificuldade e a minha família me ajudou com o exemplo, eu aprendi com o exemplo deles. Tudo nosso é de mão dupla. Não existe nenhum tipo de comunicação que não seja. Todas as comunicações, olha o nome desse verbete, intercomunicação sincera. Inter, quando entra esse prefixo, significa que vai e volta. Agora, se a pessoa teve curso intermissivo, a responsabilidade e a obrigação dela é muito maior do que aqueles outros. A obrigação é sua. Então, não fazemos mais do que obrigação de aprender com aquelas pessoas. A arrogância, por exemplo, diminui, porque a pessoa vê que ela não está com essa bola toda. A compreensão, ela vê que ela não está com essa bola toda. Então, a generosidade, idem. É óbvio que toda a experiência acrescenta, por isso que chama interassistência. Então, eu acho que eu não me fiz compreender quando pus o intercomunicação. Inter significa que tudo está sendo trocado de lado a lado. Contudo, quantas pessoas na sua família têm curso intermissivo? Várias? Realmente, eu tenho muitas dúvidas. Depois que eu comecei a estudar, eu fiquei, digamos assim, com uma pulga atrás da orelha em relação aos meus pais. Eu fiquei muito desconfiada, sabe? Eu realmente estou curiosa, gostaria de saber mesmo. Olha, mas você sabe que tem um teste, né? Tem um teste para intermissivista que ele é bem claro, ali na primeira página do site, tem um teste. Ele não é uma coisa assim tão obscura que a gente não consiga perceber. É bem óbvio. Tem algumas premissas ali do paradigma consciencial que elas são muito claras. Se aquelas pessoas têm ou não têm. Por isso que eu te fiz a pergunta. Quantas pessoas você acha que na sua família tem curso intermissivo como você teve? Realmente, eu tô assim, eu só consegui ter a minha vida, a minha formação, porque eu sei que eu tive muito amparo dos meus pais. Agora, isso que me deixa assim, eles tiveram curso intermissivo, porque foi uma vida muito peculiar, assim, é muito diferente, entende? Se olhar assim rapidamente, não, meus pais não tiveram curso intermissivo e eu sou a primeira a ter curso intermissivo, beleza. Mas, dos tempos para cá, eu comecei a desconfiar
dessa minha... Eu Condição. achava que eu tinha que ensinar eles e que eu que tinha mais responsabilidade, mas depois de algumas vivências, epa, eu aprendi muita coisa com os meus pais que eram assim muito pontuais hoje, olhando hoje. Nossa, aquela interferência foi muito assertiva para a minha personalidade, sabe? Mas eu acho que nós que escolhemos os pais, É eu acho claro. que nós aprendemos muito com eles. Lógico. Só Eu na também escolha tenho já é um coisas- aprendizado. Eu Só a também escolha tenho não coisas- significa que a pessoa teve curso intermissivo. O fato de você aprender alguma coisa com uma pessoa, aspectos do seu temperamento que você precisa melhorar, não significa necessariamente que a pessoa teve curso intermissivo. Às vezes, quem não teve, te ensina mais. Malo, Pois não. eu queria agradecer aqui pessoalmente que eu estou aqui graças a você. Meu primeiro ECP1 foi contigo e eu saí de lá voando. Voando? Foi maravilhoso. Isso, com todo gás. Meu ECP1, eu decidi ficar na Conscienciologia Voando. graças a Malo. Ah, deve ser lá para 90 e 92, por aí. Os primeiros cursos Lá em Porto Alegre. ECP1 foram em 92. Ele Isso. foi proposto em 91 e nós demos o primeiro em janeiro de 1992. Isso, foi bem isso aí. E eu vim de lá e disse, é isso aí que eu estou procurando. E fiquei até hoje, faz 20 anos. Então você vê que o curso intermissivo ele foi criado para solucionar esse paradoxo entre o curso intermissivo e a vida humana. E ele é um arremedo de curso intermissivo. O ECP1 ele foi criado para ser um simulado, um simuladão. Você Então, chega lá e fala, epa, estou achando que estou reclamando da vida, mas a minha vida está muito boa. É melhor eu correr porque a responsabilidade maior é minha. Que foi a mesma coisa que eu senti quando cheguei na Conscienciologia. Então, ali nós procuramos retratar exatamente a sensação que um intermissivista tem quando ele descobre que ele já está atrasado. Isso. Não é? Eu cheguei. E é para sair correndo mesmo. E hoje em dia, então, está mais fácil, porque tem comunicação muito mais rápida, tudo é mais fácil, a pessoa tem que sair correndo e ir atrás das dificuldades, resolver e ajudar. Essa é a proposta mesmo. Eu queria, Malo, que você expandisse um pouco esse fechadismo dissimulado aqui na antagonismologia. Uma Aqui na página antagonismologia? Tá bem, 10. deixa eu olhar Na página 10, que tá fechadismo dissimulado. Ah, sim, o fechadismo dissimulado. Há muitas pessoas que elas são fechadas, elas não têm uma abertura comunicativa, mas é na base de uma dissimulação. Ela faz de um modo que afasta a comunicação dela. Ela não permite que a pessoa chegue. Ela cria uma barreira e ela vai muito bem, até um ponto. Quando ela percebe que ela está correndo um risco de ser interpelada sobre alguma coisa que ela precisa melhorar, ou que vai ficar evidente, ela se fecha. Ela não permite. Ela põe um aviso, ó, não ultrapasse. Não ultrapasse. Então, isso é uma pessoa que não está acostumada a ter uma comunicação sincera. Porque como que a pessoa vai ter uma comunicação interdimensional sincera se ela ainda esconde de si determinados aspectos? Ela não admite autodiscutir consigo mesma aspectos que ela precisa de modificar. Vamos dizer, uma condição afetiva, uma condição financeira, seja lá o que for. Então, os escondimentos, os quartos escuros, aqueles lugares em que a pessoa não admite a entrada, que ela fala aqui não pode, ali não dá, e o ideal é que a própria pessoa abra aquilo antes que os assediadores façam isso. Eu pus lá no Autocura através da reconciliação. É melhor a pessoa, enquanto os assediadores me denunciam, o meu amparador me preserva. Quer dizer, se eu sou sincera, eu sou preservada. Se eu me escondo, eu sou denunciada. Então, quanto mais escondimento extrafisicamente, mais bandeira a pessoa dá. A bandeira extrafísica ela fica levantada. Então, a casa da pessoa é invadida, habitualmente, por consciências enfermas. A pensenidade dela é invadida, ela sofre intrusões. Por quê? Ela fecha tudo, mas está entrando ladrão pela janela. Porque ela tem um quarto escuro fechado, é uma insinceridade multidimensional. Eles sabem que a pessoa está escondendo aquilo, até dela mesma. Então não vale a pena. Agora, para ser sincero, você tem que ter uma habilidade grande
porque ninguém quer fazer a devassa consciencial, não é preciso. Os amparadores não apreciam isso. É deselegante a pessoa que vive escrachando a realidade dela em todo lugar. Não é para fazer isso. Nem se rebaixando demais. Não é para isso. A pessoa precisa ser elegante dentro do processo de autoexposição. A autopesquisa, ela é elegante. Os amparadores esperam o melhor momento seu para te apontar uma dificuldade que você tem. Não esperam você cair no buraco para fazer isso. Quem faz isso é o assédio. Quando você está no buraco, quem vem te apontar o dedo é o assédio. Jamais um amparador ele te dá a mão para você levantar. Depois conversa. Então, a sinceridade, a abertura, o abertismo, a disponibilidade aparece na energia. A pessoa, vamos dizer, atrai, cria uma atratividade natural, uma irresistibilidade. Por exemplo, o ECP1 tem esse caráter. O ECP1 é um curso que eu chamo de soro da verdade. Quem não foi lá para falar o que falou, vai falar. Porque vai ter confiança, ambiente, acolhimento, energia, empatia, para a pessoa ser sincera. Por isso que lá nós já vimos de tudo. Nós já vimos até caso de polícia ser declarado publicamente dentro do ECP1. Entendeu? Muito sério. E isso significa que há um ambiente respeitoso para que a pessoa se exponha, ela diga o que ela está percebendo, sentindo, o que aconteceu na vida dela. Nós já tivemos vários depoimentos assim, estarrecedores, por causa do ambiente. Quer dizer, o amparo incita, ele atrai, ele leva à sinceridade. O acolhimento, ele implica na sinceridade. Quando a pessoa fica toda fechada e cheia de artifícios, caras e bocas, o assédio toma conta. Então, essa artificialidade na vivência cotidiana, as regras de cortesia são necessárias, a educação muito bem-vinda, a elegância também. Há um certo protocolo em tudo que se faz. Você vê que aqui a tertúlia tem protocolo. A professora abre ali, ela faz a leitura, depois ela dá a palavra ao verbetório. Tudo tem uma sequência. Não pode ser um atropelo. Mas aparece na energia. O fechadismo dissimulado, ele aparece na energia. Quanto mais verniz social, mais fechadismo dissimulado. Verniz social. Que você passa a unha assim, embaixo não tem nada. Concordo plenamente. Quanto mais naturalidade, a verdadeira elegância de alto nível, ela deixa as pessoas à vontade, ela não intimida. Entende? Se intimidou, não é elegância. A intimidação não combina com nada, nem muito menos com a assistência. Tudo bem? Deu, obrigada. Então vamos avançar aqui um pouquinho, porque muitas perguntas têm. Professora Malo, Fatologia, página 8, 13ª linha. Os grandes comunicadores psicopatas indetectados por milhões de sociopatas, seguidores das redes sociais. Pode expandir? Sim, as redes sociais estão cheias de psicopatas com milhões de seguidores. Quanto mais patológica a consciência, mais aparece o tal do seguidor. Só de ter esse nome já implica que a pessoa está pirada, né? Ela está seguindo uma coisa. Como é que você vai seguir uma pessoa? Não tem sentido isso. As redes sociais, elas estão denunciando um grande fenômeno da ausência de autonomia. Malu. As pessoas são um momento, por favor. Heteronomia, a heteronomia. Então, a rede social, ela tem aspectos positivos? Sim, raríssimos, pouquíssimos. E ela muito mais, ela leva à democracia da patologia. E que os seguidores aparecem porque eles são tão malucos quanto aquele que está liderando o processo. Eu acho que você acabou de responder a segunda pergunta dele. Malu, eu queria só uma explicação. Só um instantinho, só aqui em cima disso. Professora Malo, na minha opinião, na minha autopesquisa, no ponto de vista das redes sociais, está virando as redes sociais estão virando, né, a baratrosfera online intrafísica. Qual o seu ponto de vista sobre esse fato? Praticamente você isso que eu acabei de falar. As redes sociais são um hospital psiquiátrico e a maioria do caso do processo é de exibicionismo puro e simples, autoexibicionismo puro e simples, sem contar que você divide o mesmo espaço com marginais, o PCC, está todo mundo dentro do mesmo contexto, porque é a mesma máquina. Então, a gente tem que ter critério para tudo. A seletividade é um atributo da maturidade. A exclusão é da imaturidade. Quem exclui tudo
é imaturo. Quem seleciona é mais maduro, mais inteligente. Quem escolhe já implica em ter mais liberdade do que o outro. Então, é muito importante refletir sobre essa questão. Eu fiquei, em relação à interaciologia que você falou, a interação personalidade autotélica, personalidade esotélica. E eu fiquei com dúvida em relação ao exemplo. Então, um exemplo seria essas personalidades seguidoras. Não sei, é para esclarecer... Como não entendi? Pode repetir? A definição do termo personalidade esotérica. Um exemplo seriam pessoas que têm objetivos fora de si mesma, que o objetivo não são próprios. Sim, esse é um aspecto, loco externo. Loco externo. Qual que é a sua dúvida? Então, essa personalidade, um exemplo desse tipo de personalidade são os seguidores? Ah, claro, a maioria deles tem isso. Agora, esse conceito é melhor aprofundar, porque você tem que ver no conceito da criatividade. É um autor que chama-se Mihail e tem um sobrenome impronunciável. Mihaly. A hora que você termina de falar, você vira um duende verde. Então, é um nome impronunciável, porque ele só tem consoantes. Então, veja, o Mihail, ele lançou um livro lá início da década de 90, chamado Fluxo, que ele justamente explica o processo da criatividade. Eu sou um estudioso da criatividade. E ele trouxe esse conceito do esotérico e o autotélico é dele. Mas outros autores também usam esse conceito, em vários sentidos. Eu estou usando nesse, do loco interno e loco externo. Quem é seguidor, quem é guru, guru latra, ele é a pessoa que está sempre colocando alguém num pedestal. Uns querem até ir para o pedestal. Agora, outros que as pessoas colocam, eles também não querem ir. É colocado meio que à força. E vai e segue. E a gente tem que sair dessa postura de pedinte, de rebanho, de seguidor, de que seja lá o que for, para ter convicções pessoais. Ficou claro? Paradoxologia, página 10, terceira linha. O paradoxo da imagem poder valer mais de 1000 palavras. Poderia explicar? Olha, nem sempre. Por exemplo, há muitos milênios, a coisa de 70 mil anos, ou 70 milênios, uma imagem não resolvia nada, porque a comunicação era muito precária. Era uma plaquinha de argila escrita, então não resolvia muita coisa. Não é verdade? Isso varia de acordo com o tempo. Às vezes, hoje, uma imagem pode valer mais do que 1000 palavras, porque ela traz em si o conceito. Ela traz um conceito completo, em bloco. Ela explica tudo num gesto. Às vezes, um gesto vale mais que 1000 palavras. Então, isso tudo é relativo, mas nesse caso aqui é válido para o que a gente está apontando. Professor Amalo, Fatologia, página 7, segunda linha. A linguagem ideal na intercomunicação desassediadora. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Sim, eu tenho tentado isso nos últimos 30 anos. Eu venho me dedicando especificamente a este processo. Qual é a comunicação ideal? Porque você sempre corre o risco de não agradar. Sempre pode correr o risco de não ser compreendido. Então, na parapedagogia, parapedagogiologia, como a gente costuma dizer, que é a TARES, que a gente aplica em todas as manifestações, que é uma atitude, é um estilo de vida. A TARES é um estilo de vida. Você pode ter um estilo de vida tarístico e um estilo de vida taconístico. O estilo de vida tarístico, ele exige da pessoa ela ter as palavras corretas, bem aplicadas, bem empregadas, bem escolhidas, bem faladas, apropriadas no momento certo para o interlocutor correto. Então, essa adequação, eu penso que isso levará milênios para a gente adquirir até chegar no conscienciês. Há uma adequação, uma eficiência, uma excelência que pode ser sempre aperfeiçoada. Assim vejo. Então, por isso que o exercício da TARES docente na conscienciologia, ela é imprescindível e, vamos dizer, insubstituível, porque, de acordo com a sua plateia de alunos, de participantes, de pessoas que você está num ato de interlocução, você sempre vai ter que procurar a forma ideal para dizer aquilo que você está dizendo. Tem sempre uma forma adequada. Não pode ser a mesma, não pode ser um chavão, não pode ser repetitivo. E quanto mais autêntico, mais original será. Porque se você é natural e autêntico, toda consciência é original, porque ela é única.
Se ela é autêntica, ela explora a originalidade pessoal da intraconsciencialidade com grande naturalidade. Porque ela não precisa de fazer cara, boca, bancar, ser o que não é, aparentar o que não precisa. Então, não há esse esforço. O processo é todo natural. Então, dá muito trabalho ser natural. Dá muito trabalho ser autêntico. Dá muito trabalho ser sincero. É lá que você acha a linguagem ideal, porque você considera o seu interlocutor. Para aquele interlocutor, aquela forma é a ideal. Tem uma expressão que eu gosto muito, que eu vi o professor Valdo falando, que é ambiguidade cosmoética, que traduz isso. Eu acho muito boa essa expressão. É, porque você vai adequar. Parece uma ambiguidade, mas não é uma adequação. Na fetologia, página 8, 7ª linha de baixo para cima, poderia expandir o bom hábito da sinceridade em níveis crescentes de desenvolvimento? Sim, isso vale para tudo. Uma vez nós estávamos na faculdade lá de psicologia, ia ter uma mudança lá no currículo, alguma coisa, aquela fila quilométrica. E os alunos todos, aquela confusão, todo mundo na fila, eu inclusive, aluna. Todo mundo lá, e uma mocinha assim, na maior cara de pau, ela entrou e furou a fila. E eu toquei o ombro dela, nós estávamos num grupo, toquei o ombro dela e falei, escuta, o final da fila é lá, tá? Dá a voltinha ali. Foi. E a minha colega de classe, que estava ao meu lado, falou assim, puxa, Malu, você fala isso com tanta naturalidade, eu fico com muita raiva, eu não consigo passar o que eu estou sentindo. Falei, então, querida, vai aprendendo a ser sincera, que o ideal é você dar aquele fora na pessoa, em alto nível, mas assim, no estilo da etiqueta francesa. Entende? Você dá aquele fora assim total, que a pessoa fica cai um elefante no salão e só você falou e elegantérrimo e não moveu um músculo e com a maior tranquilidade possível você fala o que precisa ser falado. Então essa sinceridade também, essa autenticidade também mostra o nível de consciencialidade da gente. Em tudo, para tudo, essa condição é válida. Então, você vê, para ser sincero, você tem que ter uma educação refinada. É a conclusão que eu chego. Sinceridade implica em elegância, educação em alto nível, para você poder falar as coisas estarrecedoras com doçura, amabilidade, tranquilidade, e por que não até beleza, se for no caso. Ainda em fetologia, página 8, 4ª linha de baixo para cima, poderia comentar a autopesquisa profunda, autoconfrontativa, utilizada como crivo da autossinceridade? Sim, é uma das coisas que eu mais gosto na conscienciologia, é a autopesquisa autoconfrontativa. Você tem essa condição como consim-cobaia. Nós vivemos um eterno consim-cobaia, né? Porque todo mundo pode testemunhar a sua sinceridade ou a sua falta dela. Então é um dos aspectos que eu mais gosto, e fazer pesquisa confrontativa, ver como você se sai em níveis de sinceridade em qualquer contexto. Por exemplo, falar em público, dar aula de conscienciologia principalmente, que estão todos lá e a gente sabe que a multidimensionalidade comparece. Por que tantas pessoas têm medo de entrar na sala de aula de conscienciologia? Dão aula em tudo quanto é lugar, na academia, não sei aonde, no Olimpo, em qualquer lugar. Quando fala aula de conscienciologia, caiu um lenço, com licença, dá um problema tremendo. Por quê? Porque o nível de sinceridade que uma aula de conscienciologia pede, do contrário, você não tem defesa. Você recebe os trambolhões de um lado, de outro, a metralhadora giratória de alguns, e você não vai ter suporte. O que te dá suporte e autodefesa energética perante o assédio? A sua sinceridade. Você só está ali para fazer aquilo. Você não tem outro objetivo, não tem outra intenção. A coisa está clara. Não há segunda intenção na sinceridade. Na sinceridade só tem a primeira intenção, que é aquela de falar aquela realidade para aquela pessoa. Seja ela mais dura que for, mas ela é sincera, ela é franca, ela é aberta, ela está despojada. Então, muito importante essa questão. Acho que está explicado. A pesquisa autoconfrontativa vai à luta, dê a cara a tapa, vai para a aula de conscienciologia, enfrenta uma empresa para dar uma palestra de conscienciologia que só o RH convidou. Só o RH, não tinha mais ninguém. Não perguntaram a ninguém se queria. E você vai de pato
na história e chega lá para 200 funcionários que estão demissionários, porque a empresa está fazendo corte de verbas. E você é o prato do dia, vai ser o lanche. Ah, que maravilha! Aí você descobre que aquela turma ali é a turma do Jorei, essa aqui é a turma do Reiki, aquela ali é a turma do Vika, aquele lá é não sei o quê, e vem mais um para roubar o bolo, que eles acham, que é a gente que chegou da Conscienciologia. Experimente, eu dei mais de 100 palestras em Eu acho que você já deu exemplo para a próxima pergunta. Na Parafatologia, página 8, final da 8ª linha, de baixo para cima, poderia falar sobre as habilidades sociais e parasociais do líder essencial rumo à pré-intermissiologia? Olha, querida, não sei se é o querido ou querida, mas essa frase aí está perfeita para o que eu acabei de te explicar. Não é? Programas parasociais é um projeto aplicado a empresas, mais de 100 empresas, em que nós fizemos no Brasil inteiro e fora, também fizemos no Peru, fizemos na Argentina, fizemos no Paraguai. E é para dar aula de conscienciologia para um público totalmente externo, leigo a tudo mais, e você chega lá com a sua cara de pau e começa a falar das bioenergias e tudo mais, do desassédio e das consciex e tudo mais. E aí o superintendente, diretor do Banco Central: mas a senhora está falando de gente que já morreu? Exatamente, meu senhor. Estamos falando de gente que vai morrer. Quer dizer, eu e você amanhã. Tá claro? Então vamos em frente. E assim vai. Então tem que ter muito jogo de cintura para você bancar isso na vida, né? De maneira geral. Em Teoriologia, página 9, última linha, poderia comentar a teoria das dificuldades recíprocas? Sim, as dificuldades recíprocas são um teste que tem no livro 200 Teáticas, está até aqui na minha bibliografia, que é do mesmo jeito que a gente reclama que os amparadores, que a gente tem dificuldade de comunicar com os amparadores, eles também têm conosco. Ultimamente, o professor Valdo vinha dizendo que eram as antigas dificuldades recíprocas. Por quê? Porque a comunicação melhorou muito, com tanta dinâmica parapsíquica, com tanto acoplamentário, com tanta parapreceptoria e preceptoria parapsíquica, essas dificuldades estão diminuindo, as distâncias estão diminuindo. E nós já estamos conseguindo, pela sinalética, ter referências mais comprobatórias ou confiáveis. Explicar o efeito constrangedor da sinceridade deslocada. Ah, sim, aquela pessoa que fala aquela bomba no salão na hora mais inadequada. Todo mundo tem um parente assim, se não foi a própria pessoa, né? Dá parabéns no velório, aquelas coisas assim básicas, que a viúva não se dava bem com o marido. Então, escapa aquele ato falho, não, perguntar pelo marido que já, e pega muito mal, né? Então, esse ato falho. O ato falho, ele acontece quando a pessoa pensa uma coisa e fala outra. Quer dizer, que falta sinceridade e a pessoa se deixa trair justamente na hora que ela está menos atenta. Ela pode cometer um ato falho. Para complementar aqui, você falou várias vezes sobre a responsabilidade distorcida. Eu pergunto, ela, né? Até que ponto a responsabilidade distorcida pode comprometer a intercomunicação sincera? Pode até comprometer. Eu estou com um verbete aí que está para sair por esses dias agora, também não sei, chamado Síndrome da Autorresponsabilidade Deslocada. São pessoas que vêm num rigor, numa disciplina muito grande de várias vidas, e chega aqui, desde criança, já assume o peso do mundo e carrega o peso do mundo nas costas. Isso também eu falo. Pode comprometer, sim, porque a pessoa que está sobrecarregada de responsabilidades que não são próprias, acaba não tendo muito espaço para fazer autopesquisa. E isso pode inviabilizar uma comunicação mais sincera, mais franca. Queria aproveitar que a gente chegou na efeitologia e te pedir um cotejo entre os dois primeiros itens, a sinceridade eufemística e a sinceridade tarística. Sim, existe uma possibilidade, a Tacon, ela usa mais o eufemismo que a sinceridade, embora exista um eufemismo cosmoético. Essa é uma expressão da conscienciologia também que eu gosto muito, sabe, Rosa? O professor Valdo usou muito também. Eu também gosto. O eufemismo cosmoético. Por quê? Uma pessoa está com uma doença terminal, uma enfermidade terminal, e você sabe disso, e você vê dificuldades imensas no processo dela, você não vai fazer um esclarecimento a ela nesse contexto. Você tem que usar
de um certo eufemismo com a pessoa, para diminuir o impacto daquilo que ela já não tem nem condição física mais de suportar. Então, essa sinceridade eufemística, ela pode ocorrer, sim. Você é sincero até o ponto que você respeita o assistido, o interlocutor, dentro das limitações dele, e não suas. E o efeito esclarecedor da sinceridade tarística. Sim, porque a pessoa agradece. Tão poucas pessoas hoje têm liberdade umas com as outras, têm um nível de amizade, de afetividade franco para poder dizer as coisas que ninguém mais diria. Então, aproveitar essa intimidade de uma amizade raríssima, de uma amitié amoureuse, de uma amizade amorosa, que você quer bem a outra pessoa, e você aproveitar para clarear algum ponto que você sabe que ninguém falaria aquilo com aquela pessoa. Ou porque a pessoa ocupa um cargo, ou porque a pessoa é muito respeitada de todos, ou todo mundo tem medo da pessoa por causa da reação dela, e você chega, às vezes, totalmente desarmado e tranquilo, e fala a respeito, e a pessoa te agradece muito mais, porque ela fala, ninguém se aproximaria de mim para falar isso que você falou. Quer dizer, a pessoa reconhece que ela tinha um certo fechadismo, entende? Ela não dava espaço. E você chegou e cavou o espaço, num momento apropriado, num contexto positivo, e trouxe para ela o que ela precisava realmente ouvir. Então, a gente não perde pela sinceridade. Agora, tem que ter habilidade, como eu falei, elegância, um nível de alta educação refinada, para poder trazer isso. E outra coisa, sem condenação mental. Porque quando você traz o esclarecimento junto com aquela pontadinha de condenação mental, o negócio complica todo, fica azedado. Foi tudo por água abaixo. Polui, porque você não está isento. Tanto que às vezes você fala, por que você não fala isso com fulano? Você fala, eu não posso, eu não estou isenta. Eu não estou isenta. Quantas vezes eu já falei isso? Não estou isenta, não posso falar. Sabe por quê? Porque eu estou muito brava com aquela atitude que aquela pessoa teve. E às vezes com terceiros. Eu não vou, enquanto eu não elaborar isso, eu metabolizar isso, compreender aquela pessoa dentro do contexto dela, eu não vou poder levar essa informação para ela. Então, você tem que ouvir assim do seu interlocutor. Eu escuto o que você está me dizendo, que eu sei que você falaria com qualquer outra pessoa da mesma forma, se precisasse. Ótimo, você pôs a pessoa imparcial no mesmo nível das outras. Não é porque é seu filho, sua irmã, sua mãe, entendeu? Você falou com a isenção necessária. Então, quando eu estou... Não tem no jogo, não tem um negócio de falar que está impedido? Está impedido. Quem não está quem está parcial está impedido. Professora Malo, como posso melhorar minha lucidez? É um querido ou uma querida que está perguntando? É um querido. Querido. Como é que eu vou saber da sua vida? Você me explica isso. Como é que eu vou saber como é que você pode melhorar? Experimente. Por exemplo, uma pessoa que a gente pergunta, não digo que seja o seu caso, mas você pergunta para a pessoa, você quer morango ou chocolate? Ela fala, tanto faz? Não dá. Não dá. Não dá, você fala, escuta, mas olha, morango é uma frutinha vermelha, desse tamaninho assim, que é boa, às vezes ela está docinha. Agora, chocolate vem do cacau, é uma outra substância. A gente pode pedir morango com chocolate. Eu gosto de ambos, mas prefiro, agora, neste momento evolutivo, o sabor do morango, por exemplo. Agora, o tanto faz é muito ruim. Então, a sinceridade pode começar assim, a pessoa fez aquele prato, tal, com o maior carinho, não sei o quê. Mas você tem uma intolerância à lactose, você tem intolerância ao glúten, e aquilo você vai passar o dia inteiro passando mal. Você vai falar, tá maravilhoso, eu daria tudo para poder comer esse prato. Mas a minha saúde não me permite. Eu tenho um problema, eu tenho uma restrição. Põe o problema todo para cima de você. Fala que você está velha, que está acabada. Fala o que for, mas não deixa a pessoa desconfortável. Então, você falando isso, você consegue ser sincero e você, ao mesmo tempo, não vai criar um mal-estar. Porque é muito desagradável aquela pessoa que prepara aquele sururu de capote, igual já prepararam para mim lá no norte, e tudo antes de uma palestra, e você não poder. E você fala, olha, congela, põe para mim, e no dia que terminar a programação aqui, vou devorar. Porque senão você corre o risco de entrar numa palestra doente. Então, o professor de conscienciologia, ele vai ter que desenvolver, por exemplo, muita habilidade nesse quesito, né? E falar. Então, vai treinando. Acho que dá certo. Professora Malo, em Fatologia, página 8, nona linha de baixo para cima, a excelência comunicativa interdimensional favorecendo a interassistência.
Sua didática e paradidática considero muito esclarecedoras. O que fez para qualificá-las? E quais são os resultados disso na realização da interassistência? A cara de pau. Eu tenho uma teoria muito avançada que é assim, o cara de pau evolui mais depressa, porque ele recebe primeiro o tomate e o ovo. Então é importante, vai à luta, fale, desenvolva, fale. E outra coisa, adequar-se ao seu interlocutor. E outra coisa, manter o bom humor. Quanto mais a importância da informação, quanto mais crítica é a informação, mais você tem que apresentar com leveza. O Mental Soma reage muito bem ao ambiente leve, descontraído. A aprendizagem se desenvolve em ambientes soltos, sem pressão, sem repressão, sem intimidação. Então, banir a intimidação, a admoestação, vamos dizer, o pito, passar o pito na pessoa, aquela coisa da professora que vem assim, é muito chato. E ninguém aprende com isso. Acho que você já respondeu essa pergunta também. Vamos lá. Para a fatologia, página 8, oitava linha, poderia comentar o desempenho comunicativo anti-estresse negativo seria exologicamente desenvolvido? Sim, aí eu teria que ver a sua ficha evolutiva da série X, sabe por quê? Porque quem teve vidas barra pesada assim no passado, em termos de ambientes e épocas, e todos nós tivemos, e teve que desenvolver a comunicabilidade porque estava numa posição de liderança, e falando com aquelas antas, né, conversando com aquelas antas como se eles fossem mentais somas brilhantes, e você ali falando grego, literalmente, com aquelas criaturas, você é obrigada a desenvolver. Eu comecei nessa vida a fazer isso muito pequena. Eu tive uma escola e um hospital de coelhos. Eu tinha uma criação de coelhos na minha casa, e eu fiz uniformes para os coelhos. As meninas tinham saia preguiada, blusinha branca, os meninos camisa branca com calça, e à noite era o hospital. Eu amarrava eles todos nas caminhas e dava cenouras de noite, e de dia ensinava a alfabetização. Você vê que eu fui dedicada. Eu ensinei a alfabetização para coelho com aquele síndrome da dispersão. O coelho representa a síndrome da dispersão consciencial, que é assim, ó, assim. E eu falava e punha no quadro, e cada um em cima de um tijolo. Então foi a minha primeira escola. Eu acho que ajudou, porque se você ensina coelhos, eu também ensinei galinhas, né? Eu também tive essa pretensão. Então essa condição de ensinar, ela acaba te dando um jogo de cintura muito grande e uma grande compreensão do seu interlocutor. Vai à luta, vai enfrentando, vai desenvolvendo. E a leveza, o bom humor, não tomar a coisa com essa seriedade severa. A severidade, ela não é boa. A austeridade, ela não ajuda. Eu nunca vi, nos meus 30 anos de conscienciologia, de docência, eu nunca vi a severidade, a postura grave, ajudar em sala de aula em nada. Então eu procuro fazer isso, desenvolver. O bom humor se cultiva, né? É uma técnica, você desenvolve e você desenvolve isso. Quero fazer agora um convite para todos aqui presentes, do Círculo Mental Somático de amanhã, dia 25, cujo tema é decisões de destino. Acho que é bem importante esse tema, né? Então sintam-se todos convidados. Rosa, então, se me permite, também vou falar do Círculo amanhã. Nós amanhã vamos anunciar o ganhador do prêmio do torneio do neuroléxico analógico. Nós já aplicamos a prova no domingo passado, para 14 alunos, foram 18 inscritos, 14 alunos, e amanhã nós vamos então anunciar aqui, the Oscar goes to, the winner is, vamos ver, aguardem os próximos capítulos, amanhã. Amanhã, gente, é 9 horas, né? De 9 a 10 para as 10. 10 para as 11. A verbetógrafa para a fatologia, página 8, 7ª linha, de baixo para cima, poderia abordar a intercomunicação parapsicofônica assistencial habitual? Sim, não existe sala de aula, não existe debate, não existe interlocução, se a pessoa tem um nível mínimo de parapsiquismo, ou até bom parapsiquismo, que não haja autopsicofonia. A autopsicofonia é parte do trabalho. Por que a gente sai da exposição de um verbete aqui, por exemplo,
e demora um tempo para voltar à coincidência, demora um tempo para se realinhar holossomaticamente, porque aqui você está num estado alterado de consciência e você percebe diversas intervenções de diversos amparadores diferentes. Isso é uma condição natural. Às vezes você responde a pergunta de um aluno, não é você a pessoa que mais sabe sobre aquele tema, é uma outra consciência. Às vezes o próprio amparador do aluno vem te inspirar para você responder daquela forma, com aquele vocabulário. A gente percebe claramente que existe um fenômeno parapsíquico, parapsicofônico, no caso, atuando no seu cotidiano. Eu percebo isso com muita clareza. Eu já tive verbetes inteiros aqui que eu discuti temas e eu anotei muita coisa porque eu não tinha aquelas informações anteriormente. Na elencologia, página 10, segunda linha, poderia comentar sobre a inclusão de os espíritos comunicantes do século XIX? Nós mesmos, nós que estávamos lá, os espíritos comunicantes, aqueles que faziam curso intermissivo, que já tinham experiência parapsíquica anterior, nada mais natural. Então nós estivemos, muitas vezes, por exemplo, eu confundo às vezes certas retrocognições, eu confundo de consim para consciex, eu acho que eu estava aqui, mas eu não estava nessa dimensão, eu estava em outra dimensão. Então, às vezes, eu confundo, que eu acompanhava de tão perto aquela realidade que parecia que eu tinha vivido aquilo. Então, tem muita retrocognição que não é retrocognição de consim, é retrocognição de consciex. Eu já tive experiências assim, que eu custei achar o link para ver, então foi por isso que eu tive esse contato com esse autor, com esse intelectual, com essa pessoa. Mas não foi um contato físico, foi um contato extrafísico, sendo que a consciex era eu. Então, essa condição a gente vai descobrindo aos poucos. Esses espíritos comunicantes éramos nós. Professora Malo, a comunicação está me chamando muita atenção nestes últimos anos. E esse verbete está bem no encontro com o meu momento atual. Gostaria de colocar que estive de aniversário nesses últimos dias e acordei querendo ganhar o seu livro. Tive uma inspiração. Minha mãe, de praxe, me perguntou o que eu queria e eu pedi então o livro. Ao abrir o seu livro, Autocura através da Reconciliação, tive um impacto ao ver a capa real do livro. Um sentimento de saudades, choro e responsabilidade. Como eu posso elaborar essa comunicação impactante? Muito obrigada por todos os aportes que você tem me dado. Um abraço. Obrigada, e eu te digo que essa capa foi feita de propósito. A pessoa desenhou essa capa para me mostrar, não era para ser a capa do livro, ela me mostrou 12 capas, e essa estava num cantinho. Eu perguntei, mas e essa aqui? Ele me disse, não, essa é um estudo só para mim. Quando ele abriu, eu vi, era de um livro que eu tenho, antigo. É um livro antigo que eu tenho, de uma escritora francesa. E ele não viu, ele não sabia. Então, essa capa, ela teve toda uma forma de pensar. Essa pequena vinheta que tem aqui da florzinha, também, a pessoa criou, ela criou o papel interno do livro, foi tudo de caso pensado. Põe ali em pé para ver se a gente consegue... Vê se consegue. Então, essa capa nova do livro Autocura através da Reconciliação, isso, assim. Ela tem uma sobrecapa, como a gente está vendo aqui, uma sobrecapa simples, não tem nada demais. Mas dentro do livro, existe essa parte interna que foi feita por esse autor, né? Por esse designer, e a capa dura do livro, branca. Essa aqui está com uma anotação minha, porque é o primeiro exemplar que eu recebo, eu sempre rabisco ele inteiro. Então, é uma capa branca, que ela tem uma vinheta antiga em dourado. Ela foi feita de propósito, é a última edição, eu não vou mais fazer revisão nesse livro. Todos os próximos livros serão essa mesma capa. Vão sair desse jeito, é assim que ele vai ser conservado. E eu vou fazer o mesmo com a Síndrome do Estrangeiro. É uma coleção, Bleu, Blanc, Rouge. O Bleu é o Síndrome do Estrangeiro, o Blanc é esse aqui, o Rouge é o terceiro livro da labilidade parapsíquica. E vai ficar numa caixa e em capa dura desse modo. O outro vai ser, por dentro, vai ser azul com o dourado, fora diferente. Vai sempre trocando, porque eu quero, para mim, é
É uma senha, né? Um processo de entrelinhamento da capa. O entrelinhamento. Eu tenho toda uma relação que a gente estabeleceu por causa desse livro. Então, já funcionou. Se você viu dessa forma e te impactou, é porque já funcionou. Já funcionou. Professora Malo, poderia comentar um pouco sobre a continuidade de sua pesquisa na síndrome do estrangeiro, que a levou a considerar como síndrome da abstinência do curso intermissivo? Somente os intermissivistas estão sujeitos a ela? Sim, é uma síndrome específica de reação ao curso intermissivo. Eu deixei bem claro que o professor Valdo tem a síndrome de abstinência da baratrosfera. A síndrome do estrangeiro é saudade do curso intermissivo, é saudade do ambiente, das consciências amigas, dos amparadores, do curso intermissivo. É o choque entre o curso intermissivo e o renascimento, a ressoma humana. Por isso que eu chamei de banzo consciencial, ou transtorno pós-traumático ressomático, porque ele traz um transtorno para a pessoa. Ele pode, vamos dizer, invalidar a vida da pessoa, pode levar a pessoa para tentativas de escape, como drogas e outros processos similares, porque a pessoa se sente perdida aqui no ambiente humano. Então, eu fiz questão de fazer essa conexão, que é a síndrome de abstinência do curso intermissivo. Claro, há muitos autores outsiders, que são aqueles que não se adaptaram ao seu tempo, as pessoas que estavam extemporâneas, né, aquelas que ficaram fora do tempo em que nasceram. Nós temos diversos personalidades assim, principalmente artísticas. O próprio Balzac foi um outsider. Fernando Pessoa, você pega aí Nijinsky e tantos outros, mas não é a síndrome do estrangeiro clássica, que é a síndrome de abstinência do curso intermissivo. Professora Malo, como foi sua chegada na Conscienciologia? Você teve muita intercomunicação com os amparadores? Eu cheguei na Conscienciologia depois de ter vivido na França por 5 anos. Lá eu conheci uma sensitiva parapsíquica, que se tornou uma companheira do dia a dia, uma pessoa com a qual eu convivi. E ao recuperar os fenômenos parapsíquicos de efeito físico através dela, que me aconteciam também desde criança, eu tive uma recuperação de cons, eu tive projeção de curso intermissivo, eu tive uma série de experimentos parapsíquicos no período da França, e quando cheguei ao Brasil foi a minha senha para encontrar o professor Valdo, porque eu trouxe o material dessa sensitiva e fiquei procurando durante 1 ano a pessoa que poderia me ajudar a compreender, estudar aquilo tudo e até os meus próprios fenômenos de materialização, de uma série de coisas que eu vivi. Então foi um período rico, muito difícil a volta à França, porque trouxe esse processo todo. E eu, no Rio de Janeiro, eu pude reencontrar o professor Valdo, porque essa amiga parapsíquica era uma amiga nossa comum do passado, tanto dele quanto minha. Nessa vida ele não chegou a encontrar com ela, apenas eu trouxe uma mensagem para ele. E ele, inclusive, brincava comigo, dizendo assim, os espíritos trouxeram você para mim. Então, porque eram os nossos colegas e companheiros da França, amparadores de lá, e toda essa comunicação que eu tenho com Balzac, com outros amparadores daquela época, e eram amparadores amigos do Zéfiro, que é a identidade intermissiva do professor Valdo. Professora Malo, sou de São Paulo, capital, e estou no trabalho e assistindo a tertúlia pelo celular. Gostaria de agradecer pelo verbete interassistencial. Pude observar, partindo da definologia, o quanto a intercomunicação deveria ser a base de nossas relações de uma maneira geral, a começar por mim, obviamente, por mais que procure fazer isso. Não entendi. Pude observar, partindo da definologia, o quanto a intercomunicação deveria ser a base das nossas relações. Sim, entendi. De uma maneira geral, a começar por mim, obviamente, por mais que procure fazer isso. Que dica pode dar para os teletertulianos a respeito da melhor maneira de fazer esse tipo de comunicação evolutiva sem atingir o outro? Há que se ter feeling? Existe alguma casuística para compartilhar? Obrigada. Sim, eu vejo que o que facilita a comunicação muito é uma leitura rápida
da média conscienciométrica através das energias de quem está ao seu redor. Por exemplo, se o ambiente está poluído ou existe presenças extrafísicas doentes, você tem que saber dosar a sua sinceridade. A sinceridade, o que vai ser falado, precisa sempre ser pensado antes, sem impulsividade, para você não comprometer o ambiente com as suas palavras. Muitas vezes as consciências estão próximas ouvindo. E elas só estão esperando uma palavra sua para criar um antagonismo com aquela pessoa que está na sua frente. Então vai o assediador da pessoa, pula na sua psicosfera, te dá a presença dele, ele quer te agredir às vezes é um invasor de mentes, às vezes é um violador de cérebros, e que você quer fazer uma assistência com uma pessoa, então você tem que sondar o ambiente. Há ambientes em que a gente tem que se calar, simplesmente. Você tem que aprender a fazer essa verificação energética do ambiente. Está esquisito, não se sentiu à vontade? Não fale. Espere, modere. Às vezes você chega para dizer algo para uma pessoa, dependendo das energias dela, da companhia extrafísica que ela parece ter, você não vai abordar naquela hora. Você vai esperar para fazer isso depois. Então, desenvolvimento energético do estado vibracional como autodefesa, imprescindível. A desassimilação energética do ambiente poluído, imprescindível. Então, quem quer ser sincero tem que criar um ambiente energético adequado à sinceridade. E a responsabilidade é de quem quer fazer o trabalho. Então, você é que tem que sustentar o ambiente energético para que possa dizer aquilo que precisa ser dito. Muitas vezes você cria condição até do amparador da pessoa se aproximar de você e você falar com ela usando as palavras que o amparador dela usa. E ela então te ouve por esse motivo. Porque você usou aquilo que ele diria a ela naquele momento com as energias dele ou dela. Então é muito interessante a gente fazer essa observação, vamos dizer, atinente, séria, profunda, dedicada, para você saber a hora de aplicar a sua sinceridade. Como a sua intenção parece ser assistencial, positiva, vale a pena. E olha bem no lugar que você trabalha, como que é o ambiente, muito bagulho energético, qual é o objetivo da instituição na qual você trabalha? Ela vende bebida, ela vende arma, ela vende remédios? O que ela faz? Você precisa saber, porque dependendo do histórico da empresa, ela é lavagem de dinheiro? O que ela é? Onde você está trabalhando? Qual que é o seu ambiente de trabalho? Porque quando você está ali dentro, você compra o grupo karma daquela gente toda, você pega o histórico de tudo. E tinha muita gente trabalhando em lugares que não sabia que era de lavagem de dinheiro. A pessoa se vê envolvida numa condição que ela nem sabe o que é. Então, vale a pena ver a que se destina a organização na qual você trabalha, como que é o ambiente, para ver se você pode, já que você está me ouvindo no trabalho. Se o telefone celular não desligou, não caiu no chão, não aconteceu nada, é porque está mais ou menos bom lá, né? Então, vale a pena pensar nisso. Ele está conseguindo ouvir uma tertúlia no trabalho, é porque o ambiente do trabalho está mais ou menos, que quando a situação é ruim, falha o celular, a internet cai, uma pessoa entra, interrompe. Tem muitos fatores que indicam para a gente se um ambiente está limpo ou patológico. Professora Amalo, na página 10, em Paradoxologia, será que tu poderia expandir um pouco a primeira linha, o paradoxo de o comunicador de massas poder ser introvertido ou depressivo na intimidade? Sim, isso é muito comum. Eu trabalhei nesse meio muitos anos, no meio da comunicação. Eu trabalhei em agências de publicidade, eu trabalhei em alguns canais de televisão, algumas gravadoras. E a gente vê claramente aquela pessoa super falante, comunicativo, apresentador de televisão, cantor, compositor, sei lá o quê, e que é depressivo na intimidade. Não fica assim, 5 horas da tarde, cai o sistema e ele começa a beber, só vai parar no outro dia, 6 da manhã. Então, isso tudo acontece, porque o comunicador de massas, ele tem que estar sempre bem, e isso é impossível. O ator, a atriz, o cantor, a cantora, o artista, ele tem que estar sempre com a cara boa. Não dizem que o espetáculo continua? O show não pode parar? E quem é que pode aguentar um show que não pode parar? Isso não dá certo. Então, o dia que o show para, que a pessoa está mal, o que ela faz? Ela toma um remedinho ali rápido para levantar. E daí a pouco, no dia seguinte, está muito cansada e precisa estar em forma. Então ela vai tomar um para acordar. Ela então começa a contrariar o fluxo, o círculo circadiano. Ela começa a violentar a condição holossomática.
e com isso ela cai de 4. Então é muito comum você ver o comediante cujos olhos choram. Você olha os olhos da pessoa, ela chorou há pouco tempo, ou ela está precisando chorar há muito tempo, ou a voz dela está embargada, ela também está com problema. E você percebe ele contando piada, fazendo graça e tudo mais. Então é muito comum o comunicador de massa ser depressivo, ser doente, ter grandes conflitos. É aquele paradoxo do palhaço, né? Ri, palhaço, e o palhaço está chorando. Professora Malo, Fatologia, página 8, terceira linha. Poderia exemplificar o emprego inevitável de eufemismos e metáforas técnicas cosmoéticas? Eufemismos que você respondeu. Sim, o eufemismo. Metáforas, eu acho que você as metáforas técnicas. Você, às vezes, uma metáfora, ela realmente ela diz tudo o que você quer e de uma maneira leve e positiva. Eu aqui usei dezenas desde que eu comecei essa apresentação. E eu uso muito esse tipo de elemento. Outro dia eu estava falando a respeito, nós estávamos falando a respeito de ectoplasmia e os processos de ectoplasma, e eu então dei a ideia do algodão doce, parece algodão doce. Vou tirando assim, você vai vendo aqueles fiapinhos, aquelas coisas, parece, eu sinto isso. Então você pode usar as metáforas técnicas, agora precisa uma cultura vasta para você ter um bom repertório de metáforas técnicas e de eufemismos. Você tem que usar comparações. É o torneio do analógico, gente, é perfeito o torneio do neuroléxico analógico. Quem quer melhorar metáforas técnicas, eufemismos e uma boa didática, o torneio é perfeito para isso. Aprender a usar os análogos, os termos analógicos que enriquecem seu vocabulário, alcançam um número muito maior de interlocutores, porque você fala diversas línguas, você vai usar expressões giriescas, se for necessário. Há uma expressão, às vezes, no outro idioma que é perfeita para aquele caso. Por isso que as minhas estrangeirismologias são sempre tão claras, que às vezes há tanta expressão mais interessante para significar aquilo do que no seu próprio idioma materno. Então você vai usar. E aquilo comunica com quem está lá naquela outra ponta, porque a pessoa entende o significado. Então eu vejo que as metáforas técnicas, elas enriquecem qualquer aula e qualquer escrita. Vale a pena investir. Em Parafatologia, página 8, primeira linha, como podemos identificar a especialidade intercomunicativa multividas? Aí nós temos que entrar no terreno da retrocognição, não tem jeito. Então, a pessoa não tendo, aí fica realmente mais difícil. Mas mesmo assim, você dá uma boa pala daquilo que você é, se você tem um dicionário cerebral rico, se você tem um dicionário sinonímico, antonímico, analógico e principalmente poliglótico, você vê que aquilo foi adquirido em outras vidas. Os dicionários são perenes, eles são da paracerebralidade. Então, eles permanecem de uma vida para outra. Se você estuda, dá aula, você está sempre puxando os megacons. Você está trazendo as unidades léxicas de outras existências para cá. Então, para ter um processo multividas de intercomunicação, você teria que acessar a sua holomemória. Por exemplo, eu fui uma grande epistológrafa. Eu escrevi mais de 7.000 cartas numa vida só. Então, eu tenho o hábito da escrita. A comunicação era por escrita, não tinha outro jeito. Então, você tinha que escrever. E eu vejo que o hábito de se comunicar, porque a pessoa pode escrever um livro fechado numa caverna, igual aquela torre de Sêneca, lá na Córcega. Pode escrever. Mas a carta, ela obriga que você tenha um missivista lá do outro lado, né? E a pessoa tem o destinatário, tem o remetente, você tem que trocar. Então, é uma troca, vai e volta a informação. E isso já denota que a pessoa tinha vontade de passar a informação. E que isso já é uma abertura, uma disponibilidade. Então, a escrita de outras vidas, o vocabulário de outras vidas, por exemplo, recentemente, fazendo minhas pesquisas retrobiográficas, eu tive que ler muita coisa em francês arcaico, do século XVI. Foi ótimo para mim. Por quê? Porque eu recuperei um monte de informação que estavam presa dentro de algum contexto ali. Quer dizer, as línguas nunca são mortas. Não existe línguas mortas. Porque a memória está tudo vivo. Então, você vai lá e recupera aquela informação e traz de volta para cá. Então, o hábito da erudição, da leitura, da cultura, ele não é de uma vida só. É um paracérebro que já foi treinado em muitas vidas. E quando você, por exemplo, procura um estudo de idiomas, você está recuperando uma biblioteca sua passada. Vale muito a pena. Mas vale muito a pena.
Aliás, é das coisas que mais vale a pena, eu acho. Porque você recupera tudo que vem com aquela língua. Você lê ali um pouquinho, você fala, nossa, eu tive o privilégio nessa vida, o latim era obrigatório na escola, então eu dei pelo menos os rudimentos. Isso me dá um jogo de cintura fora de série. Isso, e ler muito, muita literatura, era muito comum. A leitura era leitura, gente. Não tinha celular, não tinha iPad, não tinha nada disso. Então você tinha mais que malhar o paracérebro para poder dar conta do recado. Isso ajudou demais. Então pessoas que foram muito inteligentes no passado, chegam na vida atual, por essa pasmaceira da comunicação eletrônica, acaba ficando meio lelé, não consegue... fica meio embotada, não consegue trazer coisas muito avançadinhas. Malu, Sim. Uma dúvida sobre a forma mais sincera e mais mental somática de conseguir debater assuntos que são polêmicos. Eu vi aqui dentro da sua exemplologia que a diferença entre a comunicação sincera elementar e a avançada, que uma é entre conscienciólogos e a outra é entre evoluciólogos. E levando em consideração também que você escreveu muitas cartas ao longo da sua vida, eu queria te perguntar, na sua visão, para poder conseguir levar um debate sobre temas que são difíceis de lidar, fica melhor você trabalhar ao vivo, a cores, que pode levar em consideração caráteres de retórica, de discurso, ou ficaria melhor ser uma troca mais mental somática, com artigos, com debates, com cartas, entre os dois polos da discussão? Eu vejo que a sinceridade exige coragem. Sinceridade e coragem são muito próximos. Porque a sinceridade é aquela responsabilidade que você tem naquele momento, naquele grupo, naquele contexto, de trazer as suas convicções pessoais à baila. Não há como fugir daquilo. A pessoa que evita uma reunião crítica, ou que fala, eu estou aqui mais para ouvir, por favor, né, poupe-me. A pessoa tem que bancar aquilo que ela pensa, principalmente quando se trata do desassédio. Ela tem que chegar e botar firme as ideias. Agora, a condenação mental, ela faz com que a comunicação sucumba ao processo emocional energético. Aquilo vem contaminado, vem carregado. Então não pode ter a condenação mental. Enquanto a gente está defendendo um ponto de vista com franqueza, com sinceridade, de uma maneira isenta, a gente tem amparo. Na hora que está defendendo o próprio umbigo, partidarismo de algum tipo, defendendo um interesse qualquer, você pode saber que, tendo conflito de interesse na base da defesa, você dançou. Você não tem que querer nada. Você só pode defender uma ideia avançada se você não quiser nada. Quem defende uma ideia maior tem que estar imparcial. Tem que estar conforme àquela ideia, tem que estar afim àquela ideia, tem que dar o exemplo sobre aquilo, que é para o bem de todos, não é um interesse pessoal. Então eu acho que a maioria erra nisso. Está defendendo uma coisa bacana, mas só de estar defendendo supõe um ataque. Se supõe o ataque, é guerra. Se é guerra, dançou. Então é preciso que seja uma condição em que você está ali falando por quem não tem corpo, né? Tem o sem terra e tem o sem corpo. Tem muito mais gente sem corpo que sem terra. Que até é grande, né? Ainda cabe muita gente. Mas o sem corpo, o sem corpo não tem voz. Quem vai falar pelo sem corpo? Então você tem que... Se você achar um legítimo representante de um grupo de consciex que pensam cosmoeticamente afinados com aquilo que você está trazendo, bacana, você vai ter um quórum legal para poder defender aquilo. Agora, se omitir, se esconder, não. Aí não dá. Então, a coragem... E outra coisa, se aparecer a arrogância do saber no meio do processo, se aparecer um tracinho de partidarismo de algum tipo, ou uma conveniência pessoal, você sabe que comprometeu, aí os amparadores já não podem mais te dar o suporte. Falar amparado, discutir amparado, defender ideias amparado. Então, se você tem certeza, convicção de que aquilo está amparado, vai em frente. Enfrentar. Malu. Sim. Oi. Oi. Então, eu vi ali que tem a técnica dos 40 cursos acoplamentários, e é claro que eu compreendo a relação com o tema,
mas eu gostaria que você aprofundasse, porque daqui a alguns minutos eu vou para o acoplamentário. Então, eu nem pus na minha remissiologia, eu fiz 40 complementares, 41. Então eu gostaria de entender melhor a relação para que eu aproveite mais do acoplamentário para qualificar essa intercomunicação sincera. Eu vim para Foz há uma década com esse intuito de colocar o meu parapsiquismo à prova, não no sentido de ter certeza das coisas, mas de colocar o meu parapsiquismo no mesmo nível das duas habilidades, a intelectualidade e a comunicabilidade. Que eu tenho um nível de desenvolvimento que me é satisfatório, que me atende, mas o parapsiquismo não. Então, eu queria mais ou menos nivelar esses 3 elementos da tridotação. Então, eu fixei a minha atenção num curso de campo, de fim de semana, e que me permitisse várias vezes fazer o confronto de mim comigo mesma. Então, eu fiz 40 complementares com o propósito de me comparar comigo mesma. Quanto eu me sentia à vontade para trazer as informações, o quanto era conveniente falar ou era conveniente calar. Então, cada teste que eu fui fazendo comigo, eu pus no verbete chamado Técnica dos 40 Cursos Acoplamentarium. Eu tenho um verbete com esse nome, ele nem está aqui na minha referência, porque aqui eu fiz apenas uma passagem. Mas se você quiser dar uma olhada, Luciano, nesse verbete, Técnica dos 40 Cursos Acoplamentarium, eu descrevo ali uma série de técnicas que eu usei, e eu acho que atingiram plenamente meu propósito, principalmente sobre a minha especialidade. A minha especialidade, que eu já tinha conhecimento dela há muito tempo, mas não sabia dar um nome, é a questão do desbloqueio cortical. É o que eu fazia na sala de aula. A pessoa falava, quando você fala, eu entendo. Significa que você tirava aquelas maçarocas de Alzheimer da cabeça da pessoa e ela começava a entender o que estava sendo falado. Ela saía de brade, de dadá, caindo o sistema, ela passava a falar num ritmo normal. Então, eu notei que tinha alguma coisa que acontecia na minha docência que não era só porque eu conhecia o tema. E isso chama neuroectoplasmia. O professor Valdo me confirmou esse processo de especialidade. Eu comecei a ver os cérebros das pessoas, o córtex da pessoa. Eu sabia quando é que era para fazer uma emissão, uma ejeção de ectoplasma em cima daquela pessoa. E eu já fazia isso com as consciex, eu não sabia. Então, hoje eu sei que na minha TENEPS, na minha sala de aula, no meu trabalho das dinâmicas, em todo lugar, é isso que eu estou fazendo. Eu contribuo para que a pessoa pense com mais clareza, não só pelos conceitos que eu estou passando para ela, mas pela energia que está sendo doada. E acabou o nosso tempo. Obrigado, Malu. A gente continuaria conversando sobre esse assunto por muito mais tempo, mas o tempo não nos permite mais. Então, a gente agradece a todos vocês, né, pelas perguntas, pelas energias que mandaram aqui para a gente, tanto vocês tertulianos quanto os teletertulianos. A gente aguarda vocês nos próximos dias. Né? Todo dia a gente tem tertúlia, de 12h30 a 2h30, então amanhã a gente vai ter novamente tertúlia, depois da manhã. E a gente então passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 42 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 34 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Gisele com o programa Verbetografia e a Fernanda com o curso Leitura Lúcida. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar para o programa de verbetografia. Nós teremos 2 turmas agora no segundo semestre. Uma turma semipresencial, que começa em 18 de agosto, e uma turma que começa em 6 de agosto pelo EAD. Então, isso dá oportunidade para as pessoas que não podem estar aqui em Foz do Iguaçu de construírem o seu verbete junto com uma equipe técnica, que é da Enciclosapiens em parceria com o CAEC. Se você tem vontade, então, de participar da Enciclopédia da Conscienciologia, estão todos convidados. Boa tarde a todos. O CAEC convida a participar do curso Leitura Lúcida. No dia 2 de agosto, vai ser a segunda edição, a segunda turma. Né, e é um curso que se propõe a auxiliar os participantes a otimizar a sua criticidade, a sua tecnicidade em relação às escolhas dos temas, a organização dos saberes. E esse vai ser um curso presencial e online também. Ele é feito em 4 módulos.
Além disso, o aluno também vai ter a questão da preceptoria entre esses módulos. E entre esses módulos também vão ser 25 aulas TED, no estilo TED, né, onde a pessoa vai poder refletir sobre diversos temas, como, por exemplo, o livre pensar, a questão da criticidade, os efeitos cerebrais da leitura, como ler, por exemplo, temas nosográficos, temas de psicologia, de história, filosofia. Então, vai dar uma gama variada, né, de assuntos correlacionados aí à leitura. Os interessados podem fazer inscrição na recepção do CAEC ou ligar para o telefone 3525-2652, 45 é o código de área. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Identificação do Trafor, especialidade Conscienciometrologia, e a verbetógrafa Tatiana Lopes de Freitas. Muito obrigado e boa tarde a todos.